saudações à divindade e à verdade, ao amor e aos espíritos angélicos e ao antero de Cantal e aos outros membros da tradição espiritual portuguesa e da tradição perene universal. Amém. Vamos ler e comentar um pouco a obra filosófica final de Antero de Cantal, intitulada Tendências Gerais da Filosofia na segunda metade do século XIX. Foi publicada em 1890 na revista Portugal e em 3 artigos. Esses artigos acabam por ser os dos meses de janeiro, fevereiro e março, e Antero morre um ano depois e, portanto, podemos considerar, tanto mais que há várias indicações que eles foram feitos nos últimos anos da sua vida, nomeadamente em várias cartas que ele escreve aos seus amigos, anunciando, por exemplo, em 889, eu cá estou, entregue aos meus estudos e pensamentos filosóficos. Ou noutra também, em que diz que não é a minha filosofia aquela que você sabe que eu tenho, com o seu método próprio e teorias particulares. Essa, infelizmente, existe de a expor porque está acima das minhas forças e fazê-lo, e depois ninguém me entenderia. Mas, em suma, são as minhas ideias somente expostas por um método impessoal, pondo de parte as minhas vistas originais e processo próprio dialético, e apresentadas simplesmente como induzidas da evolução do pensamento moderno e, mais especialmente, das tendências filosóficas dos últimos anos. Será assim que em 1890, já em 1 de fevereiro, diz que o número da revista trará uma carta a José da Cunha Sampaio. No próximo número da revista de Portugal trará um artigo filosófico meu, o primeiro de uma série de 3 que irão a seguir, com depois ampliar aquilo e fazer dali um livrinho nosso. Peço, pois, ao Alberto Sampaio que os leia com atenção e tome nota de quaisquer lacunas, erros ou obscuridades, com o que me ajudará e concorrerá para que o escrito definitivo fique menos imperfeito. Portanto, podemos ver que a revista saiu provavelmente em meados de fevereiro, ainda que esteja escrito janeiro. Ora, esta obra, que no fundo é a continuação e a conclusão de 2 projetos que Antero teve, designado o primeiro Programa para os Trabalhos da Geração Nova, e que foi elaborado, mas depois destruído, entre 1871 a 1875, e depois uma Teoria da Religião, da qual também se ocupou desde 75, 76 até 1878. E quando ele se instala em Vila de Conde e acaba por terminar a sua obra perfeita dos sonetos, escrevendo o último em 1885, que entra decididamente na filosofia. Escreve mesmo uma carta: tenho um tal sossego interior que posso dizer que sou feliz, no bom e único verdadeiro sentido da palavra. É um fruto da filosofia. E quem me diria a mim, quando em Coimbra comecei a cultivá-la, que o que era então para mim só curiosidade e inteligência,
iria ser agora amparo moral, fonte de energia e escudo contra 1001 males. Mas quem a boa árvore chega, boa sombra o cobre, diz o Rifão, não sou eu o primeiro, vai já em 3000 anos. Para quem a filosofia, começando pela inteligência, acaba por entrar no coração, apossando-se dele e da vida toda como coisa sua. É, de facto, um Antero verdadeiramente filósofo que encontramos no fim da vida, e é pena, como ele diz aqui, que não tenha conseguido fonte de energia e escudo contra 1001 males e tenha abreviado um pouco a sua própria trajetória e obra. Nomeadamente, sabemos hoje, através de estudos da Ana Maria Almeida Martins, de que Antero, que reviu os 2 primeiros artigos, não acabou por rever o terceiro, porque entretanto surgiu a reação portuguesa ao ultimátum lançado pelo imperialismo britânico contra os domínios portugueses em África e que levou Antero a ser o presidente da Liga Patriótica do Norte, que acabou por sussurrar perante o pouco apoio da classe política e limitando-se a grandes manifestações populares e estudantis que levaram mesmo Antero a preferir um belo discurso e a ter grandes momentos de líderes políticos, mas também a escrever que realmente era um Portugal bastante alienado e que pouco valeria a pena continuar a escrever. É curioso que Fernando Pessoa, em 1935, escreve o mesmo, quando também ergueu a sua voz pela primeira vez publicamente, com mais força, defendendo a lei, defendendo a liberdade das associações secretas poderem organizar e prosseguir os seus trabalhos contra um projeto de lei repressivo lançado por José Cabral e que acabou por ser aceite e aprovado pela Assembleia Nacional, que levou a que o salazarismo e uma visão estreita e reacionária das dinâmicas das sociedades encerrasse tanto a sociedade, dificultasse a sociedade teosófica, não encerrasse, mas sim encerrasse os centros espíritas, a Federação Espírita, retirando os bens e encerrando também e perseguindo mesmo todos os maçónicos. Fernando Pessoa protestou e considerou que a partir daí não valia mais escrever. Ora, estas tendências gerais da filosofia portuguesa é uma obra que tem muito valor, pois é, de certa forma, uma exposição da sua visão de síntese do idealismo e do espiritualismo, em que, como ele diz, reduzindo a ideia de átomo à de força, ou seja, energia, e esta à de espírito, ou seja, ainda também campo unificado de consciência, e transportando para o átomo mónada toda a espontaneidade e virtualidade que o Hegel atribuiu à ideia. E assim consigo reduzir o idealismo e o espiritualismo da região vaga e abstrata para onde tem andado para um terreno, quando é possível nestas coisas, positivo. Diz mesmo, o caso original do meu trabalho são apenas 3 coisas. Uma teoria de conhecimento, que é o preliminar lógico do meu sistema, análise da ideia de matéria a que acabei de me referir, em que ele acaba por realizar que há uma identidade entre a matéria e o espírito, que por detrás do espírito e do mecanicismo e da lei cega da evolução existe uma série de fatores subjetivos, pessoais, autónomos, individuais, espontâneos, que é uma palavra que ele utiliza bastante, e certamente de liberdade. E o terceiro aspecto,
que ele acrescenta é a análise da ideia do absoluto que reduz à da liberdade, transportando-a da esfera da inteligência para a da consciência. Ora, é este livro das tendências que vai continuar a ser referido em várias cartas e que vinha desde cedo, pois sabemos que muitas das cartas aos seus interlocutores mais filosóficos e mais profundos, como Jaime Magalhães de Lima ou Fernando Leal, insistem nessa tecla. Para além da natureza, escreve ele em 12 de novembro numa carta a Fernando Leal, ou se quiser escondido, envolvido no mais íntimo dela, e portanto dizemos nós próprios, está o mundo moral, o mundo espiritual, o mundo ético, que é o verdadeiro mundo ao qual a harmonia, a liberdade e o otimismo são tão inerentes como ao outro a luta cega, a fatalidade e o pessimismo. Afinal, não vivemos verdadeiramente senão na proporção do que partilhamos desse mundo íntimo e perfeito, ou mais exatamente, da parte dele que desentranhamos de nós mesmos e fixamos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos atos. Este parágrafo é de uma grande importância, de um grande valor, pois Antero realça aqui a necessidade de, face à luta cega, à fatalidade, ao pessimismo que o mundo exterior e da natureza nos vai provocando, nós sabermos recolher interiormente, no fundo, meditar, e a partir desentranharmos nós próprios esse mundo íntimo e perfeito. E isto é uma ótima descrição da meditação, em que nós começamos muito agitados por muitos pensamentos, que leva muita gente ao fim de 5 a 10 minutos dizer eu não consigo meditar e para a sua meditação, mas se tiver a paciência e a perseverança de se agarrar, seja à observação de uma respiração consciente e energética em todo o seu ser, ou se acionar algum mantra ou alguma pequena oração, irá acalmando a mente e aos poucos aproximando-se desse mundo íntimo, do qual desentranhará depois ou imagens, e de facto Antero não trabalhou tanto esse aspecto da visão meditativa, ainda que tenha tido na visão imaginativa, e de facto também cumpre dizer-nos que os pensamentos são imagens. Os pensamentos, na maior parte dos casos, ou sempre são imagens, e portanto sempre que pensamos nós somos vestidos por essas imagens. Daí a necessidade de um controle muito grande de toda a imagem negativa que vem através, sobretudo, da televisão ou da internet, a qual é pródiga em fornecer energias negativas, violentas, sexuais pornográficas e de manipulação política tremenda, que acabam por tornar as pessoas alienadas e com uma grande barreira em relação à sua dimensão espiritual. Ora, como sabemos, o que distingue o anjo do ser humano é a sua capacidade de ser muito mais transparente e, portanto, receptiva ao influxo da energia divina que, portanto, passa através dele e irradia de formas fulgurantes que foram retratadas ao longo dos séculos pelas suas asas multicolores, pelas suas auréolas ou nimbos de grandes preciosidades artísticas ou coloridas, e que no ser humano
não conseguem ser desabrochadas, ainda que o ser humano também tenha algo disso, e nós vemos, por exemplo, também nas descrições artísticas dos grandes mestres de todos os tempos, como Buda, como Jesus, como Maomé, são representados com auras luminosíssimas, com fogos, e que significam que a sua mente, a sua alma, conseguiu tornar-se transparente ao influxo divino e a este espírito que está dentro de cada um de nós e ao seu mundo de otimismo, de liberdade e de harmonia, como Antero explica. Daqui que Antero, nesta continuação da carta a Fernando Leal, diga para tentar ouvir a voz da consciência que está dentro de si e termina mesmo essa sua carta. Essa, meu amigo, é a verdadeira revelação, é o Evangelho Eterno, escreve em itálico, porque é uma expressão que vem de Joaquim de Fiora e, no fundo, do culto do Espírito Santo, que tanta amplidão de desenvolvimento teve em Portugal, ainda que muitas vezes sem se consciencializar da sua dimensão interna, aqui referida por Antero, neste espírito interior, íntimo e perfeito. Diz-nos então Antero: essa, meu amigo, é a verdadeira revelação, é o Evangelho Eterno, porque é a expressão da essência pura e última do homem e até todas as coisas, mas só no homem tornada consciência e dotada de voz. Ouça essa voz e não se entristeça. Esta audição da voz interior, ou da voz da silência, que foi referida por tantos místicos e tantos ocultistas ao longo dos séculos, não só cristãos, mas até muitos islâmicos. Por exemplo, o príncipe Dara Shikoh, filho do construtor do mirabolante e belíssimo Taj Mahal, foi um grande místico e um sufi e ecuménico, dialogando com as várias religiões, chamava mesmo o sultão das práticas, ou seja, uma das práticas mais fundamentais, conseguirmos fazer o silêncio e ouvir a voz interior, seja a voz do nosso espírito ou da consciência, seja o que poderemos sentir como voz do anjo ou voz divina, ou ainda como música das esferas, que outro grande mestre também referiu, realçando a importância desta prática, Pitágoras. Música, voz ou pronúncia mesmo do nosso nome, ou sinais zumbidos ou sinais subtis, como por exemplo o nosso grande mestre Cristo, do século VI a.C., Sócrates, afirmava em relação ao seu daimon, que significa espírito anjo, e que era a sua proteção para quando não devia fazer algo, ou quando devia aguentar mais tempo antes de fazer, pois só lhe fazia dizer não ou parar. Muito interessante esta consciência socrática de repúdio ou de contração, contenção, suspensão do que pode ser errado ou mal. Hoje em Antero encontramos então estas práticas espirituais profundas. Já vimos a meditação, de tentarmos desentranhar de nós mesmos e fixarmos depois nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos actos. Isto Antero desenvolveu muito ao longo da sua vida, porque valorizou bastante a moral, a ética, a justiça, o sentimento de espontaneidade e de liberdade, ao que hoje esta sociedade moderna tenta por todos os meios controlar, dominar, coartar as liberdades e a espontaneidade dos seres sob as mais diversas desculpas. E nós vemos o cerco tremendo que os Estados têm feito, por vezes com razões para evitar males maiores, outras vezes porque realmente a quantidade de pessoas já não permite uma circulação espontânea e livre dos cidadãos na polis e na natureza, mas de facto abusa-se, e vemos como os grandes países
ou nos países mais repressivos ligados ao imperialismo e ao sistema financeiro mundial, como as pessoas acabam por ser vigiadas por todas as formas efetivas e obrigadas a pagarem constantemente taxas, impostos e multas que as vão fazendo contrair-se mais e perdendo a sua liberdade. Antero, neste seu ensaio, acaba por avançar para uma síntese espiritual muito importante, em que o levou mesmo a dizer, numa carta escrita em 87 a William Stork, uma carta biográfica, mas que não tem ainda assim os últimos 4 anos: morrerei, porém, com a satisfação de ter entrevisto a direção definitiva do pensamento europeu, o norte para onde se inclina a divina bússola do espírito humano. Este norte para onde se inclina a divina bússola do espírito humano, podemos considerá-la que está espalhada ao longo dos 3 artigos das tendências da filosofia na segunda metade do século XIX, e que podem ser resumidas brevemente, porque já nos restam apenas 7 minutos nesta gravação, para uma passagem rápida por toda a filosofia, destacando que é no Renascimento que homens como Cusa, Copérnico, Cardan, Pomponósi, Paracelso e outros são os que vão desenvolver o que vai permitir surgir no cartesianismo com a afirmação do cogito ergo sum, que é, no fundo, uma autonomia, como Fernando Pessoa também realçou em alguns textos filosóficos, da inviolabilidade da consciência, da individualidade, que Antero chama, estabelecendo a absoluta unidade e autonomia do princípio pensante, e estabelece implicitamente a unidade do mundo pensado, e leva forçosamente à conclusão da identidade do ser e do saber. Depois realça o contributo de Spinoza, Newton, Leibniz, em que, de facto, essa noção do universo passa a ser visto como dotado de força, de imanência, de infinito, e que vai ser esse desenvolvimento da ideia, da própria expressão de desenvolvimento, ou noção de desenvolvimento, que vai ser a tarefa grande, pois o mundo deixa de ser visto como limitado, mas que está sempre a desenvolver-se, que abrange o seu anterior e que adiciona qualidades e que vai permitindo uma infinidade de espelhos. Isto vai também surgir em Fernando Pessoa, no futurismo, no interseccionismo, esta noção do mundo ser divino e real ao mesmo tempo. Manifesta a si mesmo a sua essência prodigiosa, contempla-se numa infinidade de espelhos, em cada um sob um aspecto diverso, desenrolando a sua eterna existência numa série de panoramas, desde as forças elementares e puramente mecânicas, às 1000 afinidades da matéria bruta, até ao instinto que sonha, à inteligência que observa e compara, à razão que ordena, ao sentimento que fecunda, até à contemplação e à virtude dos sábios e dos santos. É, portanto, mais uma vez, Antero a concluir uma visão do ser humano numa dimensão multidimensional, numa dimensionalidade ascensional que leva do corpo à alma, ao espírito, em graus subtis de matéria. Esta ideia vai, quanto a Antero, pôr em causa o absolutismo alemão, e isto tem muita importância porque esse absolutismo, Antero diz mesmo, uma reação contra o dogmatismo da filosofia alemã do primeiro quartel deste século, era inevitável. Mas havia alguma coisa e mais grave, o apriorismo absoluto da filosofia transcendental, aquela pretensão exorbitante de construir o universo dedutivamente e só com o poder da dialética,
e de reduzir todas as esferas de conhecimento a casos particulares, era uma arrogância excessiva, acrescenta pouco mais à frente. E nós vemos isto, que a própria Alemanha continua com isto em formas lavares e inconscientes que eles próprios não se aperceberam e que foram manifestadas na eclosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e, mais presentemente, a tentativa de domínio e de opressão dos países mais desfavorecidos do Sul. Esta realidade é de se realçar e de se afirmar. Já Antero aqui a levanta, a um nível filosófico, mas que podemos ver que era também a um nível do pensamento, e é preciso saber controlar este absolutismo desse povo e dessa liderança da União Europeia, que nós vemos como tantos erros cometeu, sobretudo no Médio Oriente e na sua atitude contra a Rússia, já que a Alemanha continua, no fundo, traumatizada por ter sido derrotada e continua a fazer uma guerra desnecessária contra os interesses da Europa e do mundo e da paz. Nós estamos aqui a entrar em aspectos atuais, porque de facto Antero era sobretudo um homem ético. Antero vai terminar o seu segundo artigo realçando o contributo importantíssimo da psicologia escocesa, homens que eram puritanos convictos, excelentes cidadãos, pais de família exemplares, homens de fé, ao mesmo tempo que homens de meditação. A alma para eles não era uma hipótese, flutuando ao capricho das argúcias dos sofistas, mas uma realidade, uma suprema realidade que afirmavam continuamente, tanto na virtude das suas vidas sãs e retas, como nas imortais esperanças de uma outra existência. E, portanto, como eram ao mesmo tempo, acrescenta mais a seguir, como eram ao mesmo tempo homens de grande saber e espíritos penetrantes e meditativos, resolveram fazer uma ciência dessa voz do próprio sentimento íntimo. Fecharam os livros e interrogaram a consciência. A consciência respondeu-lhes, como era de esperar que respondesse a tais homens, confirmando-os em todos os seus novos sentimentos, afirmando a existência, a autonomia, a espiritualidade e a imortalidade da alma, afirmando o dever e a liberdade humana. Isto é muito importante, no fundo, também esta coincidência entre as ideias de Antero e a dos psicólogos escoceses, que ele dá-nos os nomes de Reid, R-E-I-D, e Dugald Stewart, e os discípulos destes, que conseguiram chegar a esta afirmação. Não teriam, sim, chegado a outras determinações, que Antero vai também interrogar-se e tentar compreender, que são as diversas faculdades da alma, a essência delas, a relação com o corpo, a origem das ideias, a determinação pela razão e a conciliação desse determinismo com a liberdade e a raiz da moral e a sua ascensão. Este reconhecimento que foi feito na altura introduziu um reconhecimento da unidade e autonomia do eu e daquele fundo sentimento da sua própria liberdade e íntima dignidade moral que, sob pena de decadência e degradação, nunca no homem se poderá obliterar. Isto é muito importante no século XXI lutarmos por afirmarmos. Amém.